Um. Olá, estamos novamente aqui no canal O que Rola na Geronto, que discute temas do envelhecimento, da gerontologia. E hoje, aqui, Ieda Duarte, Carlos Lima, Marília Berzins e eu, Sérgio Pascoal, novamente vamos trazer uma pessoa sensacional. Está conosco a professora Anita Liberalesso Neri, uma pessoa que a gerontologia brasileira deve extremamente, a quem ela deve extremamente, porque a Anita ajudou a formar não só a gerontologia, os conceitos, mas ajudou a formar muitos gerontólogos neste país inteiro. Então, Anita, seja bem-vinda. Nós estamos realmente muito encantados em poder conversar com você sobre um tema que é uma especialidade sua, que é a resiliência. Mas antes de te dar a palavra, eu quero te apresentar, né? A Anita é professora atual, colaboradora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas. E uma coisa fundamental que todo mundo, se não sabe, tem de saber, que a Anita uma grande pesquisadora na área da gerontologia e foi a primeira pessoa, a primeira área a abrir a pós-graduação em gerontologia no Brasil. Foi a primeira pós-graduação em gerontologia no Brasil, foi a da professora Anita na Universidade Estadual de Campinas. Então, é algo importantíssimo. O que nós vamos discutir aqui vem palavras, nós vamos escutar palavras de alguém que é experiente, muito experiente, expert mesmo, uma pessoa que tem consistência e é uma referência para todos nós da área de gerontologia no Brasil, na América Latina e em muitos outros lugares. Anita, eu queria te passar a palavra. Então, o tema é resiliência, algo fundamental, e eu queria, então, que você nos falasse inicialmente sobre esse tema tão importante. Com você, Anita. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito orgulhosa mesmo de estar presente. É muito prazeroso estar no meio de amigos, né, de pessoas tão generosas. A gente se conhece há tanto tempo, se ajuda, né? Então tem sido tudo isso muito bom na nossa vida. E de repente esse encontro é mais uma oportunidade. Então estou muito feliz pelo convite. Agradeço a todos por isso. Então, quando eu penso em resiliência, eu logo penso em boa velhice. Por quê? E o que mais que a gente pode pensar quando a gente pensa em resiliência? A gente pode pensar em proteção na adversidade. A gente pode falar em uma proteção como se fosse feita por intermédio de almofadas, de amortecedores, né, para que a gente não sofra tantos solavancos da vida. Nós podemos pensar em resiliência como um enfrentamento ativo, como se nós estivéssemos armados, protegidos por uma armadura, ou tivéssemos garras, né? Garras e dentes muito afiados para confrontar o nosso opositor. Mas quando eu penso isso, eu penso assim, só que isso não é para nós, né? Isso não é para os idosos, talvez seja para os mais jovens. O que mais que pode ser a resiliência? Resiliência, quando eu penso nela, eu penso também numa âncora, penso numa boia de salvação. Eu penso em recursos pessoais, aí eu penso em força, né? Uma formiguinha levantando um pedacinho de galho de árvore mais pesado do que ela, né? Carregando nas costas, eu penso nisso. Eu penso na flexibilidade de um dançarino, né? Estou pensando em recursos pessoais. Aí eu penso menos metaforicamente numa capacidade que todos os organismos têm, organismos humanos, os seres humanos, os animais, também os organismos, outros organismos da natureza, é a capacidade que eles têm para resistir, lidar e recuperar-se, pular fora do efeito dos estressores externos, no caso do ser humano, com a sua subjetividade, ou internos, de várias naturezas.
Agora eu volto para o âmbito metafórico, eu penso numa cerejeira. Floresce uma vez por ano e dá tanta beleza. Eu penso que resiliência pode ser uma condição que permite florescimento das pessoas, permite que elas continuem crescendo e se desenvolvendo, se aperfeiçoando, mesmo em meio a adversidades. Tá? Aí, quando eu comecei a estudar resiliência, muitas vezes eu me perguntava, será que ela está disponível para todas as pessoas ou ela é alguma coisa rara, é só para os eleitos? Né? Quando alguém diz que o que não me mata me fortalece, ele está dizendo isso como alguma coisa que vale para todos os seres humanos ou ele está dizendo para poucas pessoas? Então, hoje eu sei, estudando esse assunto, que a resiliência é uma disposição que está presente em diferentes... Ela não é um milagre, ela é uma disposição, é uma condição prévia que está presente em diferentes graus, em diferentes pessoas. Tá? Ela envolve enfrentamento de mudanças pessoais, de mudanças ambientais, de adversidades, de desafios, de riscos, de perdas, e, idealmente, resulta no fortalecimento da pessoa, dos seus recursos, para que ela lide com outros eventos similares no futuro. Tá? Quando nós falamos em resiliência, nós imediatamente nós temos que pensar numa condição de risco. Sem uma ameaça, um desafio, né, uma agressão, uma perda, não tem acionamento da resiliência. Sem uma pressão forte, não tem uma tentativa do corpo de sair fora, de pular fora e se salvar dessa situação. Para nós, seres humanos, para os idosos, né, os riscos que se apresentam para a resiliência dizem respeito ao aparecimento de doenças somáticas, de deficiências físicas, não é, de perdas cognitivas, mas também dizem respeito a coisas que estão fora das pessoas, que são os pequenos aborrecimentos da vida cotidiana, que muitas vezes amolam mais a gente, perturbam muito mais o nosso equilíbrio do que uma coisa grande acontecendo de uma vez só. Então, algumas coisas que são de todo o curso da vida, a pessoa que sempre foi pobre, a pessoa que sempre teve baixa escolaridade, por causa disso, incorporou a ideia que não adianta lutar, não adianta fazer nada, porque ela é pobre mesmo, isso mais aquilo, e que nada vai acontecer. Então, ela não acredita que ela possa e que o grupo dela possa se empoderar para conseguir alguma coisa. Então, isso tudo é muito ruim. Nós temos também coisas fora mais pesadas, traumas, né? A violência intrafamiliar, então, funciona muitas vezes como um evento de trauma para os idosos. A pobreza, melhor dizendo, a mudança de uma condição de rico para muito pobre, isso quase não acontece, né? De remediado para pobre. Né? Isso é mais grave para o equilíbrio das pessoas do que se ela continuar a vida inteira convivendo com a mesma condição, que isso significa que ela vai ter recursos, porque ela vai aprendendo com a vida. Né? Bom, como eu disse, esses fatores de riscos podem estar na pessoa ou eles podem estar no ambiente. Eles podem ser desastres ecológicos, como a gente está vivendo aqui, queimadas do Pantanal, queimadas na Amazônia, estão sendo situações de risco para os animais selvagens que vivem lá, para as coitadinhas das onças pintadas, para as cobras, para os jacarés, para os macaquinhos, que não tem como se proteger, né? Que nunca se prepararam para esses eventos, porque não fazia parte das suas experiências. Para os idosos, esses eventos de risco são muitas e muitas vezes eventos que afetam a descendência, com relação aos quais o idoso não pode fazer nada. Quantas vezes a gente escuta os idosos falando assim, o que eu fiz para merecer? Fiz nada, eu criei tão bem criado esse filho, essa filha, e agora ele me faz uma coisa dessa, ou ela me faz uma coisa dessa. O que eu vou dizer para os outros? No fundo, assim, o que eu vou dizer para mim mesmo? Que tipo de pai ou mãe fui eu que não consegui dar conta e eu tenho como produto essa ocorrência? Né? Então, esses eventos que acometem a descendência, que podem ser dessa natureza, mas podem ser doenças graves, pode ser acidentes, pode ser perda de emprego, pode ser divórcio, pode ser o neto que resolve consumir drogas ilícitas, e assim por diante. Né? Pode ser
críticos do curso de vida, a perda de um ente querido de uma maneira repentina, de uma maneira estúpida, agressiva, inesperada, diferentemente quando a gente perde alguém que ficou longamente doente, que além disso é muito idoso, que sofreu muito, que se preparou, etc. É claro que a gente sente, mas é diferente de viver um evento que é avassalador para a nossa experiência. Esses eventos todos podem acontecer no âmbito individual ou social. Além disso, os seres humanos, ao longo da sua existência, eles podem apresentar ou acumular uma série de condições de vulnerabilidade, que é a possibilidade de serem feridos, né? Então, nós estamos convivendo isso nessa pandemia, nós todo dia, quando a gente liga a televisão, a gente estava falando das pessoas mais vulneráveis, e quem são? São os mais velhos, que têm comorbidades, tem uma porção de gente que não sabe, nunca ouviu falar nessa palavra, não consegue atinar com o que é, falar comorbidades, qualquer coisa, não sei o que lá, e a gente acaba explicando, etc. e tal, mas é isso, vulnerabilidade. A pessoa que tem baixa capacidade para o controle de respostas emocionais negativas, tem grandes acessos de raiva, fica muito ansiosa, fica louca da vida, pessoa agressiva, hostil, cruel, que só vê coisas negativas dos outros, que vive agredindo. Então, essas pessoas todas são mais, teoricamente, elas são, às vezes eu duvido um pouco, teoricamente, elas são mais vulneráveis a eventos estressores. Então, o indivíduo que é vulnerável é aquele que está mais exposto a riscos de origem biológica, psicológica, espiritual, socioeconômica, ambiental, sobretudo que ultrapassam a sua capacidade de adaptação. A resiliência também pode ser um produto positivo, né? Então, a pessoa que ganha com a experiência competências emocionais, né, para lidar com as reações das outras pessoas, para antecipar o que vai acontecer, para perceber em coisas muito sutis aquilo que está acontecendo com o outro, aquilo que a gente chama de inteligência emocional, e que é mais provável de encontrar em pessoas mais velhas do que em pessoas mais novas, né? Quando a resiliência também pode trazer efeitos positivos pela própria exposição ao sofrimento. Quem está exposto ao sofrimento, se ela tiver outras qualidades do self, ela também adquire maior capacidade de sentir compaixão, de sentir empatia, ou seja, de sentir com o outro, né? de querer, de ter desejo de aconselhar, e ela adquire mais habilidades sociais, né? As pessoas também têm mais chance, passando por experiências de resiliência, de aprender a ter controle sobre emoções negativas, tá? Além disso, a resiliência pode incluir um conjunto de recursos de proteção de natureza ambiental, de natureza interpessoal e de natureza individual. Aqui eu vou destacar os interpessoais e os individuais. Os interpessoais, para dizer o que vocês todos já sabem, o quanto é importante a vida de relações. É pouco dizer que o ser humano é um ser gregário, que é instintivo ele se aproximar de outras pessoas. A gente se aproxima, principalmente quando a gente é mais velho, para se sentir amado, para se sentir acolhido, para se sentir pertencente, né? Manter relações sociais fortes e apoiadoras é crítico para que a pessoa alcance e mantenha uma adaptação resiliente, né? Poder contar com as pessoas naturalmente, poder tranquilamente pedir ajuda, poder oferecer ajuda, são condições extremamente importantes para a resiliência, tá? Então, e uma coisa é muito certa, quanto mais resilientes os idosos, mais resilientes serão os grupos aos quais eles pertencem, né? As suas comunidades, as suas famílias, o seu grupo de amigos, né? Entre os fatores individuais, o mais óbvio é a saúde, né? O segundo, óbvio, já falei, é controle emocional, mas há outras coisas talvez mais sutis. Para os velhos, isso está muito disponível para as pessoas mais que envelhecem, uma coisa muito importante é saber fazer escolhas e investir no que interessa. Não é mais 44.333 amigos e passar o sábado chorando porque, olha, só 30 ligaram para mim até agora, eu não sei aonde eu vou hoje, em qual balada que eu vou, não sei que roupa que eu vou colocar. Meu pai dizia assim, olha, morreu uma velhinha lá no asilo dos velhos, meu pai era diretor de um asilo. Ela deixou um baúzinho cheio de roupa. Eu tinha uns 13 ou 14 anos, você não quer ir lá buscar um vestido para você?
Até hoje eu me lembro disso. Ficava louca, mas existia de fazer birra, né? Mas, então, pessoas equilibradas da velhice são pessoas que não fazem isso. São pessoas, às vezes dizem para a gente assim, olha, eu tenho poucos amigos, até porque, infelizmente, eu perdi muitos parentes, mas aqueles que eu tenho, que eu posso contar em menos dedos do que uma mão, eles são tão importantes para mim, né? Eles são mais importantes até muitas vezes do que a minha família, né? Porque a família a gente não escolhe, os amigos a gente escolhe, né? Então, escolher amigos em quem confiar, atividades, né? Valores, oportunidades, fazer escolhas, selecionar, né? Porque quem quer tudo não tem nada. Quem quer ir com muita sede ao pote acaba se afogando, né? Então, são ditados populares que fazem muito sentido. É importante também que os velhos sejam capazes de usar estratégias de enfrentamento com base na emoção. Aqueles não têm força para guerrear com armadura, com garra, não. Guerreia com as emoções, muda de pensamento. Mas eu não queria mesmo isso, não me interessava. As uvas estão verdes, diz a raposa. Então, e se as uvas estão verdes e eu não quero, ou então ressignificar aquele ambiente, ficar com muita raiva de uma pessoa, pensar que ela deve ter suas razões para estar fazendo aquilo, e que talvez o melhor seja compreendê-la em seus motivos e esperar que ela se manifeste. Né? O velho se desgasta menos, sofre menos e faz menos coisas inúteis para o seu equilíbrio. Né? É importante que os velhos tenham metas de vida, tenham um propósito, né? Vejam um sentido nas coisas, não só as grandes coisas como a vida, a morte, etc., mas nas coisas do dia a dia. Por que fazer comida, por que fazer café, por que falar bom dia para as pessoas, porque aquilo é super importante. Importante nesse sentido, espiritualidade, que é o significar sopro de vida, que pode ser o sopro religioso, mas pode ser o sopro dos valores, né, dos gostos, né? Então, muito importante, são duas questões muito importantes para a resiliência. E, finalmente, não menos importante, o bem-estar psicológico, não no sentido do prazer, que é super importante, a satisfação, o prazer, o desfrute, o gostar, o poder alimentar-se bem, o poder desfrutar de um bom filme, de uma boa conversa, de uma boa música, disso, daquilo, de um passeio, de boas lembranças, tudo super importante. Mas muito importante, talvez mais importante para a resiliência, é a busca de objetivos mais elevados. A pessoa que busca ser uma pessoa melhor. Eu conheci uma senhora que dizia assim, se isso está acontecendo isso está acontecendo para mim, deve ser para me tornar uma pessoa melhor, porque senão não faz sentido. Se fosse só para ficar com raiva, não faria sentido. Deve ser para eu tenho que descobrir isso. E eu tive a alegria de presenciar essa pessoa descobrindo esse caminho. Né? Tentou muitos e descobriu um caminho muito, muito bonito. Né? Tem esse bem-estar psicológico no sentido de autoaceitação, de senso de crescimento pessoal, de ter um propósito na vida, de cultivar relações positivas com os outros, de se sentir no controle da própria vida e do ambiente, né? De sentir-se sempre em busca de um status de excelência pessoal, né? São condições extremamente importantes para a resiliência. Então, juntando tudo isso, eu queria resumir a noção de resiliência como uma ponte entre a pessoa e a adaptação bem-sucedida, entre a adaptação positiva, entre a pessoa e o seu contínuo processo de desenvolvimento, né, que não cessa no envelhecimento. Algumas coisas a gente perde, mas aquelas que se preservam são dignas de um investimento de qualidade. Né? E é isso que vai valer a pena para a conservação da resiliência. Então, é isso que eu queria falar para introduzir esse assunto tão apaixonante como a resiliência. Apaixonante mesmo, Anita. Muito, muito boa a sua reflexão inicial. Muito boa. Obrigada, Sérgio. Anita, continuando nessa sua introdução, nessa sua reflexão, você usou várias metáforas para dizer, né, o que é a resiliência. Recentemente, nós recebemos um convidado aqui conosco, o nome dele é Rodrigo Luz,
e ele veio falar sobre esperança. Ele falou que a esperança, não é? Ele comparou, que nós, e a gente falou um pouco em tempos de Covid, que é como se fosse um deserto que nós temos que atravessar, e que a esperança seria o calçado que nós temos que calçar para atravessar esse deserto, considerando que este caminho que nós atravessamos, o deserto, ele é cheio de variações, temperaturas, enfim, é um caminho árduo e difícil. E eu já tinha pensado trazer essa pergunta para você, e você disse que a resiliência se compara a almofadas, não é? Amortecedores, a armadura, a âncora, a boia de salvação, a força da formiguinha, e você usou essas definições, assim, como você bem disse, metaforicamente. Depois você deu um pulinho na cerejeira, né? E aí você também nos fez concluir que a resiliência faz parte do humano, é uma coisa do humano, que você trouxe o exemplo dos animais. E agora, no final, você falou que é esta ponte. Aí eu queria ver se você teria outras metáforas, ou qual metáfora dessa você escolheria, assim como, a título de exemplo, ele falou que é o calçado, qual dessas metáforas você elegeria para, quando eu pensar em resiliência, eu tenho esta ideia? Ou você acha que elas estão completas? Florescimento. Florescimento. Para mim, é a metáfora mais perfeita. Tá ótimo. Porque no florescimento traz a ideia de início, traz a ideia de continuidade, traz a ideia de origem, traz a ideia de recomeço, né, de processo. De espera, porque você não tem a flor do dia que você planta, você tem que esperar o ciclo. Exato. Você tem a beleza, você tem alguma coisa que pode ser efêmera, mas que pode se renovar, né? E aí eu ligo essa ideia com a ideia de espiritualidade, no sentido de sopro de vida, de alguma coisa que transcende a nossa existência material, que pode ser a beleza, a justiça, a ordem, a paz universal, fazer o bem para o outro, olhar para o outro, amar o próximo como a mim mesmo, qualquer coisa assim, né? Até na ausência de religiosidade, mas pode ser na presença do sagrado, né? De vários tipos de sagrado. Então, eu acho que eu gostaria de juntar a ideia de sopro de vida com a ideia de florescimento. Ok. Muito obrigada, Anita. Eu que agradeço. Posso falar um pouquinho sobre essa metáfora da esperança? Pode, por favor. Quando você começou a falar em esperança, eu fiquei pensando que você fosse dizer que essa pessoa, aliás, muito bonita a comparação, falou em esperança, pensou em esperança como alguma coisa que norteia os passos dessa pessoa que vai atravessar o deserto. A certeza que na outra ponta ele vai encontrar um oásis. Mas a metáfora que ele usa da esperança como instrumento. É um instrumento de travessia. Exatamente. É um instrumento que mantém a pessoa firme em busca do seu propósito. Exatamente. Então, também é muito bonito. Sabendo que nem todo calçado nos permite atravessar todos os desertos, porque se não conhecemos onde pisamos, às vezes nos complicamos, né? E às vezes vai nos faltar, inclusive, esse tempo para florescer, porque às vezes você apanha tanto, né? Que depois você fala, desisto, a humanidade não tem jeito, mas é esse tempo que você junta no florescimento. Perfeito. Obrigada. Olha, Marília, eu que agradeço. Ieda? Você está com o microfone fechado. Eu estava dizendo que é um prazer enorme revê-la, faz tempo que nós não conversamos, é um prazer enorme tê-la aqui hoje. Agradeço muito você ter aceito esse convite. E aí eu fiquei ouvindo a sua fala, a sua brilhante fala, e assim como as pessoas que nos escutam, muitos idosos nos escutam, né?
Você falou das características, um pouco do perfil, as questões associadas à resiliência, etc. Talvez eu me pergunte, ou as pessoas se perguntem, eu não sei se sou resiliente, por exemplo. Eu consigo desenvolver isso? Conforme a minha idade vai avançando, eu conseguiria ser mais resiliente? O que eu preciso fazer? Que caminho é esse? Como é que eu poderia fazer? Essa é uma coisa. E a outra coisa a resiliência. Ser resiliente evita sofrimento ou faz você olhar para o sofrimento de uma outra maneira? Queria conversar um pouquinho. Então, começando pela segunda, ser resiliente não evita o sofrimento. Porque se, por um lado, a intensidade do sofrimento também é uma questão de subjetividade, por outro lado, existe um aspecto positivo, né, que cursa com a nossa sanidade mental, né? Você avalia, todo mundo avalia de uma maneira aproximadamente, maneira parecida, os mesmos eventos. Né? Pouca gente tem dúvidas sobre eventos críticos, há várias escalas na psicologia nesse sentido, o que é mais crítico, o que é mais estressante, diferentes idades, e as pessoas classificam, mais ou menos do mesmo jeito, independente das culturas. Né? Então, existe isso. Então, não dá para evitar o sofrimento. O que é possível fazer é aumentar a capacidade de lidar. É aumentar a capacidade de aprender do sofrimento. Isso que é o florescimento. É aprender a ser uma pessoa melhor, né? Aprender a ser mais segura de si, aprender a conhecer os próprios recursos. Agora estou respondendo a sua primeira pergunta, né? Porque isso é que compõe a resiliência. Então, é claro, a resiliência ela é aprendida. Existiu já, agora menos, uma grande discussão se a resiliência era um traço de personalidade, se ele é um traço estável, tem um componente genético muito importante, ou tem um componente epigenético muito importante, que foi marcado pelo curso das influências ambientais, etc. e tal. Tem um componente biológico, hormonal, neurológico muito importante. Então, é mais ou menos dado. Ou ela é um processo. Aí, se tem um processo, ela muda ao longo da vida da pessoa, muda com o ambiente, muda com a experiência. Hoje em dia, a tendência é acreditar que existe uma interação entre os dois elementos. Ela é traço e ela também é processo. Então, a gente pode aprender a ser resiliente. Talvez o caminho de aprender a ser resiliente é o primeiro deles, eu acho que é se conhecer melhor para perceber quais são os recursos. Né? Como a pessoa avalia esses recursos? Ela é excessivamente severa, exigente ou leniente consigo mesma? Como é que ela faz? Ela se compara com outras pessoas da mesma idade, do mesmo grupo profissional, ela pertence a uma mesma categoria, como é que ela faz? Então, basicamente é isso. A resiliência é aprendida. Então, a resiliência é um componente modificável, graças a Deus, porque nós podemos pensar em fazer intervenções sociais, individuais, clínicas, etc. Né? Existem programas muito bonitos fora do Brasil nesse sentido, não só para idosos, para todas as categorias. Muito obrigada, professora. Acho que assim, eu aprendi a desenvolver, graças a diferentes situações, muito de resiliência. Então, eu queria que você colocasse isso. Eu acho que isso traz esperança para as pessoas também. Eu acho que isso é muito importante. As pessoas pensarem assim, pensarem que podem ser mais resilientes, podem tirar um ensinamento mais positivo das suas dificuldades, do seu sofrimento, podem etc. sair melhor do que entraram. Exatamente. Por maior que seja a dor. Né? Por mais difícil e maior que seja essa dor, ela pode passar por isso e, como você disse, sair melhor disso. Muito, muito, muito obrigada, professora. Agradeço. Estou me lembrando agora, se me dá licença, de um exemplo de uma pessoa, ela muito ligada a mim, que passou 2 meses internada com Covid. Né? Então, teve a experiência de quase morte, de passar muita sede, de passar muito medo, experiências muito surpreendentes. Então, ela não faz drama nenhum, não vi nenhuma reclamação dessa pessoa.
nenhuma autorrecriminação, nenhuma promessa, nenhum desejo de vingança, de descontar, nada, nada. Ela está absolutamente zen, como a gente diria, absolutamente tranquila. Mas ela diz o seguinte: olha, eu aprendi o que é que realmente vale a pena. Eu aprendi a ser mais leve. Eu aprendi a viver um dia de cada vez. Por que eu vou me estressar por causa disso? Um dinheiro, alguma coisa que uma pessoa disse, qualquer coisa que a gente diga para ela nesse sentido, né? Ela fala exatamente isso. Eu sei, pela minha experiência pessoal, né, pela experiência profissional, que aos poucos isso ela vai temperar essas experiências que são muito recentes e muito prevalentes, né, com algumas coisas com o pé mais forte na realidade, que é o jeito de a gente sobreviver, né? Mas ela também já é uma pessoa idosa. Ela já aprendeu muito com a vida antes disso. Ela olha de um jeito diferente para essa vida que passou. Uhum. E faz projetos diferentes. Isso é muito bonito de se observar. Eu tenho dito para essa pessoa: eu aprendo todos os dias com você depois que você ficou doente. Eu espero poder lhe agradecer suficientemente por isso. É muito interessante. Muito rico compartilhar essa experiência. Acho que muito rico para todos nós. Muito obrigada, professora. E Anita, mais uma vez, reforçando aqui meus colegas, muito obrigado por você ter aceito esse nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. E eu estava aqui ouvindo você falar e pensando o seguinte: você traz essa ideia, né, de eventos que fazem com que a pessoa, de certa forma, sofra, né, e que ela precise ser mais resiliente, ou que faça com que ela seja mais resiliente, enfim. E aí me faz pensar o seguinte: a gente vive hoje, né? Hoje não, acho que hoje a gente discute isso. Na verdade, a gente já vive isso desde sempre, né? Uma situação onde o idoso é muito desvalorizado, né? Socialmente, culturalmente. Então, que a gente hoje usa bastante o termo etarismo, idadismo, né? Queria até que você falasse um pouco sobre isso. Então, é como se a pessoa tivesse, não um evento específico, né, que aconteça na vida dela, mas é como se ela vivesse em um ambiente onde ela o tempo inteiro está sendo, como é que eu vou dizer, bombardeada por isso. Ela vai sendo contaminada por isso de alguma forma. Não é? Porque é o preconceito que se dá na mídia, é o preconceito com os mais jovens que ela possivelmente conviva, né? Num lugar público, enfim. E aí, como conviver com isso sendo resiliente? Né? Dá para ser resiliente, né, diante de um cenário desse? E qual a importância, né, de ser resiliente quando você vive num cenário tão adverso? Olha, Carlos, eu vou te dar uma resposta que não é esperançosa, nem otimista, né? Então, eu diria o seguinte: que pessoas que foram muito privadas de oportunidades, né, de oportunidades sociais, de oportunidades para ter prestígio, status, condições boas, adequadas de sobrevivência, não digo mínimas, mas adequadas de sobrevivência, etc., são pessoas que nem desenvolvem um senso, nem chegam a ter oportunidade. Para o bem e para o mal, nem chegam a ter oportunidade de perceber o que está acontecendo com elas. Então, ou elas se dessensibilizam, ou elas se acomodam, ou elas não perceberam, ou elas arranjam um jeito de ressignificar religiosamente, espiritualmente, materialmente, de algum jeito isso, que é isso ou nada, é isso ou morte, um dos dois. Assim, sinceramente, é isso que eu vejo, né? Eu não acho de uma maneira indiscriminada que a resiliência concebida dessa maneira, como eu comecei a conversar com todo mundo aqui, com a audiência externa, com vocês, ela esteja disponível para todo mundo. Essa compreensão do mundo, essa compreensão de si mesmos, quando ela necessita de vivências prévias, de experiências prévias, podem não estar ao alcance de todo mundo, né? Mas, felizmente, essas pessoas são
provisionadas de outras maneiras de conseguir sobreviver, né? E às vezes elas acabam sendo grandes exemplos, né? São pessoas que a gente vai apontar como exemplos de humildade, de aceitação, né? Disso, daquilo, em suma, é isso. Mas eu vejo com grande tristeza que isso é passível de acontecer. Você vê um cenário que a gente possa mudar isso de alguma forma, essa maneira tão ruim da velhice? No curto prazo, no médio prazo, não. O que nós vamos fazer agora? Dar custo. Então, quer dizer, rigorosamente, é fazer tudo muito direitinho em matéria de investimentos sociais, educacionais, culturais, morais, né? Para que quem está nascendo agora, quem é criança agora, né, se desenvolva bem. Que a sociedade possa ser resiliente, que as instituições possam ser resilientes, que as pessoas possam ser resilientes, isso seria o ideal. Então, nós precisaríamos fazer um esforço sobre-humano, não temos recursos suficientes para consertar tudo ao mesmo tempo e para fazer face a todas as coisas que estão acontecendo. Veja em quantas frentes a gente tem carências, a gente tem privações. Veja, se nós não temos condições de lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Agora, por outro lado, informalmente, ao arrepio dos nossos conceitos mais sofisticados, né, as pessoas vão dando conta disso, os grupos humanos vão dando conta disso, às vezes apresentam exemplos magníficos de adaptação, coisa que a gente não sonharia, né? Eu cansei de ver, trabalhando muitas vezes junto aos grupos menos privilegiados da sociedade, aqui em Campinas, coisas que muitas vezes me convenceram que os velhos estavam mais amparados, que são mais felizes, e não no sentido assim que são mais alienados, não, eles são de fato mais felizes, são mais amparados, porque a sociedade, o grupo é mais solidário, o grupo é mais presente, ele está fisicamente mais próximo, né? Ele dá mais oportunidade para que a pessoa troque, né? Para que essa pessoa receba apoios e também dê apoios, né? As religiões, nesse contexto, têm representado uma força muito grande para esses grupos. É isso. Tá certo, obrigado. Então, Anita, apesar dessa fala aqui, que para algumas pessoas talvez isso não seja algo possível, né, de lidar com tantas adversidades, mas eu vejo, inclusive nos seus estudos, você falou aí no final da sua primeira fala, da questão do bem-estar psicológico, né? que é também que é uma certa demonstração, né, de que as pessoas foram se tornando resilientes, porque existe um paradoxo, não é? Quando a gente pensa em bem-estar subjetivo na velhice, tem um grande paradoxo. Como é que um idoso, que, como você mesmo falou, que vai agregando doenças, que pouco a pouco vai diminuindo a sua capacidade funcional, vai tendo perdas sociais, aposentadoria, mortes, vários eventos na vida. Como é que pode uma pessoa dessa acabar se sentindo depois com, não, mesmo assim eu estou satisfeito, eu estou bem psicologicamente, né? Então, eu queria te perguntar, né, se há uma possibilidade de desenvolvimento, mesmo em face de tantas adversidades, como é que as pessoas conseguem, né? Mesmo na miséria, como você está dizendo, mesmo não tendo um ciclo de vida que a levou ao bom desenvolvimento para chegar na velhice com um ótimo desenvolvimento pessoal, então até que ponto, né? Como é importante a resiliência como fator determinante desse bem-estar psicológico. Isso é muito importante, porque mesmo na adversidade, as pessoas às vezes falam, não, eu estou bem. Estou bem. Você Uma das grandes questões da pesquisa sobre resiliência e sobre o impacto da subjetividade sobre o bem-estar da pessoa, sobre a saúde física, até sobre aspectos objetivos
da adaptação, é exatamente saber qual é o limite desse paradoxo. Quer dizer, o que precisa acontecer na vida da pessoa para que ela jogue a toalha. Assim, até onde a gente sabe, nesse momento, existem três coisas, pelo menos três coisas, que são grandes, são divisor de águas na vida dos idosos. Idade avançada, né, como oportunidade para declínio acentuado e reversível, principalmente para doenças incapacitantes, quer dizer, a incapacidade de funcionar sem ajuda, dor crônica, depressão. O que a gente sabe de pesquisa internacional e da nossa observação da realidade, algumas coisas que a gente tem visto em pesquisa também aqui, concordam em relação a esses são grandes divisores de água. Então, por que a gente encontra paradoxos, nonagenários, os centenários milagrosamente felizes? Por quê? Porque eles são um milagre da natureza, eles foram selecionados. Eles são exemplares selecionados da espécie. As outras pessoas já foram ficando para trás, as outras pessoas faleceram, porque não tinham resiliência biológica, ou psicológica, ou sociológica, já ficaram pelo caminho. E essas pessoas se revelam como muito bem, obrigado. Eles falam coisas incríveis para a gente. E às vezes a gente diz, mas como? Deve ser mentira, não deve ser porque ela não percebe, não necessariamente. Né? Mas é isso. Então, o trabalhar no limite do paradoxo é que vai acabar ensinando para a gente. Né? Porque, por enquanto, o que a gente vê, na verdade, é o outro paradoxo, que os mais velhos se dizem mais felizes do que os mais novos. Mas não os muito mais velhos, a não ser que eles sejam exemplares privilegiados. Aí sim. Incrível, incrível mesmo isso. Esse paradoxo pode ser incompreensível, mas a gente encontra isso na realidade. Eu queria te agradecer muito. Não sei se você ainda quer dar a nós algumas reflexões finais da resiliência. Você tem alguma palavra a dizer para os idosos que nos acompanham, para os jovens que nos acompanham nesse canal, a respeito dessa característica fundamental que você até mostrou que não é só humana, né? Os animais também. Fale um pouco mais para dar um fecho nas suas ideias tão importantes para o envelhecimento de todo mundo, para o processo de envelhecimento. Eu diria que é importante lembrar que a resiliência é um componente super importante da boa adaptação, da boa velhice, como eu disse. Ela está ao alcance de teoricamente, todos os seres humanos são dotados de uma condição de uma existência resiliente, de uma relação resiliente consigo mesmos e com o seu ambiente externo. Né? Agora, o que a resiliência não é? A resiliência não é um meio de ganhar o tempo todo. Não é um meio de se projetar acima das outras pessoas. Não é uma qualidade do ego, uma virtude que, olha, poucos raros, né, de preferência narcisistas, dispõem dela e podem falar dela. Né? Então, eu diria que é uma disposição natural, né, que precisa ser cultivada. Né? E que o caminho para isso... Agora, eu vou emprestar as colocações do seu convidado anterior. As condições para isso são o autoconhecimento, o propósito, a esperança, né, a autoaceitação, né, e a espiritualidade, né, e um desejo constante uma busca constante de aperfeiçoamento pessoal. E diz que na velhice tem grande chance de se transformar em sabedoria, tem grande chance de se transformar numa disposição permanente para ajudar os outros. Né? Então, tudo isso é resiliência. Então, acho que é isso que eu gostaria de dizer para fechar. Muito obrigada, Sérgio, pela oportunidade. Anita, nós é que agradecemos essa
oportunidade de ouvir você com a sua sabedoria incrível que tanto tem ajudado a desenvolver a gerontologia no Brasil, a formar pessoas para até trabalhar essas questões que ajudem no ciclo da vida as pessoas a se transformarem, a se tornarem resilientes, né? Então, eu queria te agradecer muito. Nós realmente ganhamos muito com as suas reflexões aqui. E eu queria dizer para todos que, vejam, mesmo quando a gente estiver afetado por perdas, como os idosos no decorrer da vida vão agregando perdas, né? O que a Anita nos fala nos mostra que a gente pode sim se recuperar de efeitos dessas adversidades da vida e que a gente é capaz sim, mesmo dentro das adversidades, a continuarmos a nos desenvolver como seres humanos. E aqui que está a resiliência. E é o que a Anita nos falou hoje. Anita, muito obrigado, muito obrigado. Eu queria dizer a todos vocês, né, que ouviram essas palavras sábias hoje colocadas aqui, que compartilhem, que divulguem essas ideias fantásticas que a Anita nos ligou, que deem um like, dizendo, gostei, comprovem lá no canal que rola na Geronto, acionem o sininho, porque nós aqui no canal que rola na Geronto, a gente tem trazido reflexões fundamentais para o processo de envelhecimento. Então, muito obrigado, divulguem a todos, transformem esse nosso canal em algo difundido em toda a população jovem e idosa desse país, tá certo? Eu queria agradecer mais uma vez a você, Anita, foi um prazer imenso estar com você nesses minutos fantásticos que você, mais uma vez, nos ensinou coisas incríveis. Muito obrigado. Sou eu quem agradece. Você, essa atribuição de valor, você me sentir valorizada pelas suas palavras. Foi uma felicidade muito grande. Agradeço o convite da Marília, da Eda, do Carlos, né? Estar com todos vocês foi uma noite especial. Muito obrigada. Especialíssimo para nós. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Até mais. Obrigada. Boa noite.